Ahora voy a hablar un poquito de español aquí sí. Pilar va a ser nuestra moderadora, Pilar de la Universidad de Valladolid. Que si quieres, nos llamas. Ah, vale, os llamo. Pues por favor, invito aquí a... Bom día. Antes de máis, gostaria de pedir desculpas a todos vos, porque infelizmente eu non falo portugués e, a pesar disso, aceitei o convite para moderar este evento. Muito obrigada pela vosa confianza, espero non vos defraudar e con a vosa licenza vou continuar en España. Soy Pilar Pérez, geógrafa de la Universidad de Valladolid. Colaboro con el grupo de investigación Mundo Rural y en nombre de la Universidad de Valladolid y en el mío propio quisiera agradeceros vuestra fantástica acogida, como siempre, a la Cámara del Amigo, a la Asociación Ibérica del Municipio Ribereños del Duero y al Politécnico de Viseu por compartir esta mañana juntos. Y por supuesto quería agradeceros a todas y a todos vuestra presencia hoy aquí, porque el sentido de este proyecto es justamente este, el que nos veamos, que nos encontremos y, como hablaremos ahora, crear esto que hemos venido a llamar Comunidad Agroja. Este es un proyecto de cooperación, como ya ha avanzado Jesús, en el que tratamos de reconocer y poner en valor algunas de esas señas de identidad absolutamente claras y definidas en el territorio transfronterizo, que son sus producciones agrarias y esos paisajes culturales que están vinculados justamente a esa producción agraria. ¿Y por qué nos interesan estas dos cuestiones? Porque creemos que son unas excepcionales palancas para promover el desarrollo de nuestros territorios. Y en ese sentido son un recurso importantísimo que tenemos primero que reconocer, porque para muchos de nosotros es algo con lo que trabajamos cada día y por lo tanto puede pasarnos desapercibido, y en cambio, como digo, son un recurso excepcional que el proyecto quiere poner en valor. La evidencia científica, eso que hacemos desde la academia, nos dice que la construcción del capital social es algo absolutamente esencial para el éxito. Del mismo modo que nuestras tierras necesitan de suelos profundos, de buenas semillas, del buen hacer de nuestros agricultores y agricultoras para que aquello sea una realidad, la competitividad de nuestras empresas pasa porque nos veamos, nos conozcamos, trabajemos juntos. Y si eso es verdad en cualquier sector de actividad económica, lo es mucho más en el sector agrario. Un sector que en nuestro caso además corresponde con un territorio transfronterizo, con todas las dificultades que eso tiene. Hablamos de un espacio periférico, de un espacio con una estructura productiva muy fragmentada, donde la propiedad, pues ya sabéis que está muy dividida, pero también las empresas, y la mayor parte de nuestras empresas son micropymes o pymes. Pero en cambio nos tenemos que enfrentar a los mismos desafíos que se pueden enfrentar las grandes multinacionales. Y el éxito de enfrentarnos con éxito a esa realidad pasa porque trabajemos juntos, resolvamos problemas que a uno y a otro lado de la frontera son muy parecidos, de cara efectivamente, bueno, pues a posicionarnos en ese espacio global de una manera más competitiva. Y ese es el sentido de la jornada de hoy. Voy a llamar a varias personas que nos acompañan amablemente, pero nos acompañáis todos, y desde ya deciros que estoy convencida, conozco a unas cuantas de las personas que nos acompañan, casi todos los que estamos aquí podríamos estar en este otro lado, y sencillamente esto es una manera, bueno, pues de abrir el diálogo. Así que invito, por favor, a que me acompañéis aquí en el pequeño estrado a María Antonia Sanz, a Ana Branca Soiro Carballo, a Nuno Romeu y a Fátima Dionisio, por favor. Pues paso, si os parece, a presentaros, a que daros la oportunidad de que nos contéis brevemente el sentido de que hoy nos acompañéis aquí. Y bueno, pues María Antonia
María Antonia Sanz es viticultora en un municipio de Valladolid que se llama La Seca. La Seca es una referencia en la cultura vitivinícola de la región de Castilla y León y me atrevo también a decir que un poco más allá. Forma parte de la denominación de origen Rueda, que es la única denominación de vino blanco en el ámbito del Douro, del Duero español, ¿vale? María Antonia es madre de 3 hijos, es profesora de Geografía e Historia y, bueno, pues bueno, no sé si naciste en La Seca, Antonia. He nacido en La Seca. Bueno, pues Me también... llevaron a mi madre a nacer a La Seca porque era vacaciones de verano, porque todos mis otros 9 hermanos no han nacido ninguno en La Seca. Nacimos 2 niñas, mi melliza y yo. Bueno, pues Antonia... No he vivido en La Seca hasta ahora que ya me he repatriado trabajando en el campo. Bueno, pues Antonia nació en La Seca, que era el pueblo de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Y heredó una tierra en La Seca y decidió plantar un viñedo. Y hoy, junto con su hija, lidera un proyecto de una bodega que se llama El Barco del Corneta y que ahora, pues, Antonia, por favor, nos cuentas esa aventura fantástica de emprender El Barco del Corneta. Bueno, pues yo estoy jubilada ya. Y además no podría compatibilizar. Profesora de Historia y Geografía en un instituto, muchos años. Y bueno, pues la vida decidió por mí, que yo suelo decir. Esta es la bodega de ahora vino mi hija, que yo solo soy viticultora y en el vino no me meto porque no entiendo y ella lo hace tan bien que no me quiero meter. Entonces, fue una casualidad. Yo en la vida había pensado que en su día me iba a tener un viñedo, aunque mi familia paterna procedía de familias de viñedo, como casi todas en el pueblo. Vamos, jamás. Y resultó que heredé, como dice Pilar, heredé una tierrita de mi padre en La Seca, que había sido de mi abuela, y en ese mismo año, y esta fue la coincidencia alucinante, sorprendente, mi hija terminaba su carrera de ingeniería agraria. Y bueno, pues en ese momento ella podía optar a hacer unas oposiciones a la Junta de Castilla y León, al medio ambiente, o trabajar en una empresa que vendiera productos agrícolas, o bueno, pues ella quería trabajar en el campo. Ella le gusta mucho el campo, ella no quería pasarle su vida delante de un ordenador y decidimos entre los dos. Os estoy contando más de lo que duró, porque esto fue medio minuto. Yo no quiero ser funcionario, a mí me gusta el campo. Vale, ya está, mi vida cambió por completo. Nos quedamos con una tierra de tu abuelo, mi padre, y plantamos un viñedo. Pues así fue. El primer año, al principio, yo por las mañanas estaba en el instituto dando clase y por las tardes cogía mi furgoneta y me iba al viñedo a preparar la tierra para luego plantar, porque había sido viñedo, pero tenía raíces, palos. Y bueno, cuando ya se hacía de noche y no veía, me volvía a Valladolid. Son como 40 kilómetros. O sea, en las tardes yo me hacía 40 kilómetros de ida, 40 de vuelta. Bueno, y tan feliz. Bueno, el viñedo al principio y después también, pero al principio tiene mucho trabajo. Se plantan las plantitas, hay que poner un tutor, son 11.000 cepas en 5 hectáreas y media lo que tenemos. Es uno de los viñedos o de las propiedades más pequeñas en este sentido de La Seca, porque lo normal en este pueblo que lleva más de 1000 años con una viticultura importante, lo normal es que tenga la gente, no sé, 50 hectáreas, 100 hectáreas, 20 hectáreas. Bueno, pues nosotras 5 y media, tan ricamente. Entonces, pero en esas 5 y media hay 11.000 cepas. 11.000 tutores que hay que clavar en el suelo, 11.000 protectores de conejos. Yo trabajaba lunes, martes, todos los días de la semana. Al final dejé
de ser profesora, al curso siguiente me jubilé y me transformé en una trabajadora del campo durante 5 o 6 años, todos los días y sábados y domingos desde enero a julio, y luego en septiembre. Bueno, pues ese proyecto lo que sucede es que desde el principio, bueno, mi hija después de su carrera de ingeniería agraria, donde apenas se veía viticultura, se hizo un curso de 3 meses con la Junta de Castilla y León y recorría viñedos de las zonas diferentes de los 100 kilómetros más o menos a la redonda y aprendió algo de uvas. Y yo aprendía de la gente del pueblo, pero la gente del pueblo me decía, esto lo tienes que hacer así, vamos a poner blanco. Y a mi hija, los ingenieros de más avanzada, digamos, tecnología o de otra mentalidad más ecológica también le decían, no, lo tienes que hacer de otra manera. Y bueno, al final yo pensé, bueno, yo esto estoy en transitoria, esto va a ser para ella, hacemos lo que ella dice. Pues al final muy bien. Al final menos mal que le hice caso y bueno, pues somos una pequeña isla en la manera de producir las uvas respecto de todo lo que es el entorno nuestro, porque yo recuerdo, lo tengo grabado, el día que me dijo, vamos a trabajar en ecológico. Yo pues, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, desde el principio del viñedo no ha entrado química en el viñedo. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años ya, tenemos la primera producción y las uvas, bueno, el tercer año, en mi pueblo la mayoría de las personas son viticultores, no hacen vino. Entonces, lo que ellos hacen es producir para vender la uva. Les interesa producir la máxima cantidad de uva posible. En la denominación origen rueda se pide que no pasen, se ordena que no pasen de 10.000 kilos de uva por hectárea. Y bueno, pues tratan de hacer la máxima producción, lógicamente. Ellos venden la uva, pues cuanto más kilos más les pagan. Y nosotras, trabajando de otra manera, y se jactan también de, como un éxito, de producir ya bastante uva al segundo año de la plantación. Nosotros el segundo año de la plantación no había más que 2 o 3 kilos de uva, no me acuerdo, pero muy poquito. El tercer año de la plantación conseguimos ya solo como unos 3.000, quiero recordar, kilos de uva, muy poco, pero nosotros estábamos satisfechos porque nuestro viñedo ya te preguntamos ahora luego. Sí, vale, entonces, bueno, esa es la historia. Bueno, pues esta es la presentación inicial del Barco del Corneta, que tiene mucho para contarnos y compartirnos. Nos acompaña también. Claro, pues. Esta es la bodega nuestra que por fin hemos conseguido después de muchos años. Nos acompaña también uno Romeo Cardoso Sequeira, que es vicepresidente de una de las asociaciones de mayor entidad de Portugal, de jóvenes agricultores. Nuno es doctorado en informática, investigador en el área de Business Intelligence, consultor en las áreas de gestión y de marketing digital en la Asociación de Desarrollo Integral del Valle de Octábora, y bueno, pues nos acompaña hoy para contarnos su historia personal y también, bueno, pues ese perfil más vinculado a la representación de la entidad que nos acompaña. Cuando quieras. Muito obrigado. Cumprimento todos os presentes, um cumprimento especial à organização, e também todas as entidades parceiras, para não poder deixar de cumprimentar a nossa moderadora e também os colegas da mesa. Bom, para mim, antes de mais, é extremamente importante e agradeço o convite de estar presente. Eu também já estive na primeira ação em Moimenta da Beira, que foi fantástico, o envolvimento de todos os agricultores. Inicialmente, iniciámos a bandeira parcial, que não seria muito importante, mas depois no final percebeu-se que, de facto, é importante este género de iniciativa. E nada melhor do que ter, digamos, esta partilha de experiências em Portugal e Espanha,
nós somos vizinhos, e os desafios são imensos e são muito semelhantes. Por isso, para nós, jovens agricultores, e é nessa perspectiva que eu gostaria de falar inicialmente, um jovem agricultor moreirense, mas depois também como dirigente da Associação Portuguesa de Jovens Agricultores, mas esta perspectiva do jovem agricultor moreirense, e a Pilar tocou um ponto essencial na sua intervenção, são as pequenas parcelas. Esta é uma realidade que nós temos aqui no Douro. Mas há uma outra realidade que é a questão das heranças familiares. A agricultura não é a minha atividade principal, mas desde novo tive uma ligação muito forte à terra. Inclusive tirava férias para ajudar a família nas suas atividades agrícolas. Tenho apenas uma pequena propriedade na região do Douro, no Conselho de Lamego, que é ligada à fruticultura e à viticultura, onde não é fácil, por vezes, a obtenção de mão de obra. Nem todos os pequenos agricultores conseguem ter uma mão de obra constante, e por isso não se torna muito fácil, é um problema que nós temos atualmente. Inclusive, assim como também tem tratado de uma forma bastante eficaz. E o que é certo é que essa aventura inicial, muito jovem na agricultura, na ligação à terra, fez-me de facto também ter essa paixão pela agricultura. E então, apesar da minha atividade principal ser a docência, do ensino superior, e também ter outras atividades, como a investigação, já lá é óbvio que essa ligação manteve-se. Depois, com a reforma dos meus pais, também já não vou para nós, eles deram-me um lugar e eu aceitei esse desafio. Lá sempre também com supervisão da família, porque também não é fácil. Eu conheço muitos jovens que estão na minha situação. Ou seja, conseguir manter aquilo que é a propriedade da família, não estar. Os custos de produção também são uma realidade cada vez mais elevada. E não é fácil hoje em dia termos um saldo positivo no final do ano. Nomeadamente até com os problemas que a nossa região de Douro tem, nomeadamente na viticultura, mas a fruticultura também é uma realidade. E o que é certo é que, através de alguns apoios, que também não são muito vastos, mas também uma realidade que é importante mudar. Têm sido implementadas algumas iniciativas. Inclusive, a JAP conseguiu promover uma nova realidade que é o jovem empresário rural, ou seja, com medidas específicas para a implementação de jovens. Eu até gostaria de elencar essa como principal bandeira da JAP nos últimos anos. Foi importante perceber de que forma é que os jovens poderiam estar mais presentes na agricultura. E olhando aqui para as diferentes perspectivas. Pequena dimensão, média dimensão e grande dimensão. E a pequena dimensão não é fácil. E nós aqui no Douro temos também uma particularidade importante que é conseguir manter com que a região seja e continue a ser património mundial. Porque sem os agricultores a tomarem conta dos seus vinhedos, não é possível manter essa categoria. E o turismo tem sido um dos principais aliados em termos de entrada de valor na região. Nós hoje somos, posso-me atrever a dizer, a principal região turística em Portugal. Por isso, sem a agricultura, não é possível manter esse turismo. Por isso, é importante realmente repensar também a nossa região nesse sentido. E na questão de manter aqui a minha herança e ter esta ligação, não foi fácil. Aliás, falo no exemplo, mas vejo outros exemplos de outras pessoas amigas, conhecidas, mesmo até através da AJAP, vamos percebendo através do seu acompanhamento. E de facto não se torna muito fácil conseguir, digamos, ter essa vontade de continuar. Mas é importante, porque eu acredito que o futuro está nos jovens. Eu disse a respeito, porque sou jovem agricultor, mas acredito plenamente que o futuro está neles. E por isso é preciso também darmos um acompanhamento diferenciado. E aqui todos nós temos também essa responsabilidade e esse projeto também tem, digamos, esse desafio. E, de facto, acho que é muito importante. Esta é a minha perspectiva. Vamos con eso después, si te parece, con esa vinculación. Na perspectiva da dirigente associativa. Eu, desde jovem, tive também essa presença, essa vontade em estar no associativismo agrícola. Já foi um desafio. Foi um desafio que iniciei há 3 anos, na Assembleia Geral. É a terceira maior associação agrícola do país. Nós temos cerca de 40 mil associados. É uma organização sem fins lucrativos. Tem como visão, como missão, acompanhar os jovens. Ou seja, tentar, através de algumas iniciativas, junto também do Estado Central, que possam ajudar os jovens. Também nós notamos que muitas das vezes os jovens têm vontade de se implementar na agricultura, mas que não têm os devidos conhecimentos dos apoios e medidas que existem. E isto é uma realidade. Por vezes por falta de conhecimento, por
falta até enfim, digamos, de dar aquele salto em frente e ter a coragem de avançar, mas de facto nós fomos vendo que a falta de conhecimento é um dos principais fatores para que muitos jovens não possam avançar. Por isso, elencar também esse foco, que é extremamente importante para se criar, digamos, mecanismos para que eles possam realmente ter essa vontade de ir para o terreno. E por isso a JAP tem feito também esse trabalho, que é, digamos, a Associação Municipal de Portugal que faz a representação dos jovens, claro que as outras associações, quer locais, regionais e nacionais, também fazem esse acompanhamento, não esperamos que não houve esse trabalho. Mas também destacar aqui também a parceria entre essas entidades, seja regionais ou seja nacionais. E por isso, digamos que esse trabalho tem sido feito, dei há pouco aquele exemplo, mas existem muitos mais, em que a inovação e o marketing também são essenciais. Eu gostaria de dar aqui um pequeno exemplo, só para fechar esta primeira intervenção, de inovação. Há um projeto que está a ser desenvolvido aqui no Norte de Portugal, que tem a ver com a utilização de drones para auxiliar a menina, ou seja, os transportes dos baldes, das uvas, após a sua colheita, serem transportados através de drones. Vejam bem a mudança que está a existir no paradigma da inovação, que é extremamente importante na implementação de uma agricultura mais sustentável. Muchas gracias. Bueno, como veis, abrimos, es como un cesto de cerezas y van saliendo, van saliendo, van saliendo. Fátima, bienvenida. Bueno, Fátima Dionisio es licenciada en Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación y es presidenta de la Asociación de Productores del Valle del Douro. Entonces, nos gustaría, por favor, que también compartieras pues, esa experiencia personal y, bueno, pues que nos explicaras un poco cómo se trabaja desde la asociación. Antes de mais, cumprimento a todos, muito bom dia, buenos dias. Não vou falar em espanhol de todo. Agradeço mais o convite e, antes de tudo, muito obrigada, porque isto são temas que no nosso dia a dia nos fazem muita falta, quer para abordar, quer para explorar no futuro. A minha representação hoje é um misto. Primeiro, porque sou mulher. Segundo, porque sou uma mulher que não vive da agricultura, mas que tem propriedades agrícolas por herança. E terceiro, porque faço parte de uma associação. Primeiro, no papel de mulher, a mulher sempre teve um papel muito invisível, isto já desde o século XIX. Com o Estado Novo passou a ter mais alguma entrada e mais algum papel bastante, diria, bastante de trabalho, mas também muito invisível. Portanto, não era um papel que fosse muito preponderante. Depois de 1974, as coisas já correram um bocadinho melhor e as mulheres começaram a ter algum poder. E hoje temos mulheres gestoras e com propriedades agrícolas. Isto também nos traz, e eu estar a pensar nas palavras é um bocadinho porque a mulher nem sempre foi vista como mulher e a mulher nem sempre foi vista como um papel que pudesse ajudar e que tivesse preponderância. E é por aí que eu estou a ouvir um bocadinho as palavras no que ia dizer. Por outro lado, como relações públicas foi algo que eu sempre, durante toda a minha vida, usei no dia a dia, se bem que nunca muito utilizei. Porquê? Porque a minha formação depois veio para o marketing e eu trabalho numa multinacional. E trabalho na área comercial, portanto, isto a juntar a todo outro papel. Na propriedade agrícola, eu tenho duas propriedades, uma em Lamego e outra na Régua. Sempre fui de uma família de jovens agricultores. Sempre fui criada na agricultura. Nunca exerci muito, porque lá está, as meninas não iam para o campo, as meninas não acompanhavam. E éramos sempre postas um bocadinho à parte, mas eu via e o destino nasceu. Não exerço porque os apoios, tal como diz o meu, não são muitos. E no dia a dia é preciso sempre algum tipo de maneira, é preciso apoio, é preciso formação e é preciso tempo. E como nós não conseguimos sobreviver, nós, jovens agricultores, mulheres e proprietários, não conseguimos sobreviver 100% da agricultura, temos que ter outras alternativas. É engraçado que quando a gente olha ao longo dos anos, não só o papel da mulher tem vindo a desenvolver-se, como também o nosso papel na sociedade
traz com que cada vez mais as pessoas nos olhem com algum respeito e alguma, diria, alguma perspectiva de, afinal, podem ser gestoras, afinal, também podem ser proprietários. Isto faz com que nós, para nos candidatarmos a alguns projetos agrícolas, tenhamos que muitas vezes estar ligados, antigamente estávamos ligados muito à parte dos pais, e hoje as mulheres já começam a ter um papel preponderante. E, portanto, quando nos candidatamos, já nos começam a ver como um ser que tem mais valia, um ser que pode explorar outras atividades. Isto dentro do papel que vimos a desenvolver ao longo dos anos. Dentro da minha profissão, o que é que eu faço? Trabalho também com a parte de produtos alimentares. Dentro dos produtos alimentares, muitas das vezes nós estamos ligados, e eu estou ligada ao setor das bebidas, nós temos alguns projetos que também auxiliamos e fazemos com que na parte agrícola as pessoas se desenvolvam mais. Cada vez mais mulheres estão associadas a isto, cada vez mulheres. Nós vamos ver um exemplo, que é alguém que nós apoiamos e que nos mostra que com formação e com liderança e com apoio podem-se transformar, podemos transformar produtos que são simples em produtos que têm notoriedade internacional. Bueno, Ana Branca, no creo que ya deba de presentarte, Ana, no sé, pero aquí tengo la biografía extensa en términos académicos de la profesora Ana Branca Soiro de Carballo, que sabéis que es profesora en el Instituto Politécnico de Liceo, en el área de gestión y recursos humanos, investigadora en las áreas de turismo y trabajo social, ha sido formadora en turismo de Portugal en la Escuela Superior de Hotelaria y también ha sido, por qué no señalarlo y más aquí, jefa de gabinete de la Cámara del Amigo. Con todo este bagaje, pues ya veis que nos ha acompañado explicándonos cómo fue la experiencia del MOD. Y Ana, pues si te parece, porque a partir de ahora abrimos después de esta primera presentación, claro, por favor. Só para explicar muito calmamente. Eu também sou filha da terra. Os pais tinham quintas. Aliás, eu sou herdeira de quintas. E tudo quando são donas, ruas, apoios à pisa, eu sei que isso está nas minhas memórias. Como eu sou de direito, e achei interessante a fotografia que foram procurar, é só para fazer essa alusão. Como eu sou de direito, a minha área de investigação, desde há 12 anos para cá, tem sido a área do direito do turismo, que agora passou também a uma nova experiência do agroturismo. Aquela ideia do farm to fork, ou seja, da quinta para o pátio, eu estou envolvida nela, no Green Deal, que isso em tudo quanto é envolvência. Aliás, acabámos de fazer um artigo científico que era o impacto dos objetivos naquilo que é a lei alimentar. E digo-vos que a maior parte das pessoas não tem, desde a labelização, ou seja, desde os rótulos, à marca, ao produto, à quantidade de produto, que aqui foi toda falada, nós temos que trabalhar a ideia da compliance, e a ideia da regra, do funcionamento da regra, e a ideia do direito. Como a minha base é direito, porque eu comecei por direito e depois fui para a organização de empresas e o comportamento organizacional, é por isso que eu digo, é mesmo uma das conferências mundiais ligadas ao setor do direito agrário, do direito do turismo, e agora envolve ecoturismo, enoturismo, uma série de realidades que são fundamentais. Peço desculpa, por isso não ia falar. Agora, também sou, menina de saltar nas quintas e de andar na vindima e de subir às árvores para colher as cerejas e rachar a cabeça com o caía das macieiras e das freiras, e isso é uma experiência fundamental para aquilo que são projetos deste género. Nada, ninguna disculpa, porque de lo que hablas yo creo que es uno de los pilares del proyecto de Arrojar. Lo apuntaba Jesús en su explicación. Desde luego, sin lugar a dudas, la función principal de la agricultura es ni más ni menos que darnos de comer, ¿no? Y esto es algo esencial, pero cada vez más vinculado a esos aprovechamientos agrarios
existe esto que en la academia llamamos la multifuncionalidad de las producciones agrarias, porque hoy la producción agraria sirve para algo más también que dar de comer, sirve para iniciar negocios, diversificar la actividad económica de los municipios rurales en torno al enoturismo, a la agricultura turística, a ese tipo de experiencias que nos compartiréis un poco, bueno, pues desde España y desde Portugal, cómo veis esa unión, ¿no? Esa nueva funcionalidad de lo que tiene que ver con el mundo agrario. Y eso proyectado porque tenemos al cielo dándonos Intentad hablar un poquito, por favor, más alto, porque la verdad porque es si no, no se ve. que... ¿Quién abre fuego? Eu posso também dizer, na parte do meu papel enquanto Associação da Pavor, nós temos dois representantes cá, dois técnicos da nossa associação, mas também queria acrescentar, e portanto, o papel da mulher, que são 3 mulheres e 2 homens na nossa associação. Nós temos cerca de 250 sócios, dos quais 40% já são mulheres, porque é muito positivo. E nós pertencemos como ao Pavor, nós fazemos região, Lamego, Tarouca, Rezende, Maiel, fazemos uma região muito próxima, mas que nos permite já desenvolver muitas culturas, desde o pomar à vinha, a outras culturas que neste momento também estão a renascer. Há um projeto neste momento, que é o projeto de Medronho, que brevemente será implementado. Portanto, nós, enquanto associação, nós não só temos um serviço, fazemos candidaturas, mas depois também fazemos toda a outra parte da formação, que é muitíssimo importante. Nós, por incrível que pareça, cada vez mais temos mais associados que nos procuram, não só para desenvolver novas culturas, no âmbito da sustentabilidade, estamos a trabalhar com muitas parcerias na área da parte dos painéis solares, na parte do desenvolvimento da produção biológica integrada, cada vez mais vamos entrar a trabalhar por aí, porque as pessoas já perceberam que o nosso território, o nosso ambiente, como diz a Maranta, é algo que nós temos que ser sustentáveis para o futuro e cultivar. Nós pertencemos também à CAT, que é a Confederação de Portugal. É uma grande associação que cada vez mais nos dá apoio, nos dá projetos e nos dá apoios financeiros que tanto necessitamos. Também sabemos que no âmbito da CAP existe um projeto muito que é Talent, começou precisamente em Espanha, em 2019, e agora está-se a desenvolver, em 2021 fez-se uma retrospectiva também em Portugal. Isto também para dar formação, apoios financeiros às mulheres para se desenvolver. No entanto, em cargos diretivos e de associativismo, ainda continuamos a ser 22%, talvez também porque a mulher tem a função de mãe da mãe dos pais, cada vez mais ter outros papéis também na parte profissional, não permite ter tanto tempo para o associativismo, mas é algo que nós temos que procurar e cada vez mais em futuro. Portanto, acho que é algo que nós precisamos de desenvolver e de integrar, porque eu acho que o futuro não só está nos jovens, como está também em todos nós, mas também no papel da mulher, por aquilo que a mulher significa, e a mulher tem o poder de juntar cada vez mais as pessoas e a comunidade, e de entrar nas áreas do marketing, nas áreas digitais, nas áreas todas elas que nós já estamos no meio, e portanto é só começar a explorar e a desenvolver. Antonia, como nos cuenta Fátima, la parte, bueno, de ese auge, ¿no?, de participación de las mujeres en torno al asociacionismo, a ser, bueno, pues las directoras de las explotaciones que se animan a participar en proyectos. Cuéntanos la otra mirada desde España, ese papel, no sé si existe una perspectiva de género a la hora de abordar un proyecto de producción agraria, pero bueno, la realidad es que hay, en el caso de la SECA además, unas cuantas mujeres al frente de negocios, de bodegas, de viticultura. Cuéntanos. Sí,
Bueno, yo creo recordar que cuando empezamos, mi hija y yo, como que éramos las últimas. A mí, de hecho, me ha llegado una crítica, porque es que te relacionas mucho con hombres. Yo soy como muy... no sé contestar a la primera, pero luego pienso, claro, preséntame a alguien que ponga espalderas. Preséntame a alguna mujer también que me venda los plantones de uva. Preséntame a una mujer tractorista que me haga las... Bueno, pero a lo largo de los años he tenido y tengo mucha satisfacción porque cuando nos hemos juntado en alguna feria, bodegas pequeñas, con la misma filosofía que nosotras, de trabajar muy bien la tierra, cuidar el suelo, conseguir poca producción de uva para que la uva sea de calidad, resulta que he visto que en toda la geografía de España hay bastantes proyectos parecidos al nuestro. Eso a mí, cuando lo he ido conociendo, me ha dado muchísima satisfacción. Unos liderados por hombres y bastantes también liderados por mujeres, por ejemplo. Mi hija, que ronda los 40, tiene su amiga maravillosa Bárbara, que tiene un proyecto parecido al suyo en Palma de Mallorca. Su amiga Julia, que tiene un proyecto parecido en Murcia. Nuestra amiga, que yo estaba allí, la conozco, Vicky, que tiene un proyecto parecido al nuestro, justo en el sur de la isla de La Palma, en Islas Canarias. Y así, pues hay una en Toro, pero también con una bodega pequeña. Pero vamos, la verdad es que me da lo mismo que sean hombres que mujeres. En este caso, lo que yo veo y lo que a mí me da mucha satisfacción es que hay proyectos parecidos al nuestro en toda la geografía española. Y en la Seca en concreto he conocido dos mujeres que se han puesto como yo. Ellas podan, ellas trabajan, ellas hacen todo el trabajo necesario en la tierra. O sea que sí, por una parte, mujeres liderando proyectos y por otra parte, proyectos, mujeres u hombres, de bodegas pequeñas, mimando mucho la tierra y que entre nosotros nos conocemos y nos damos fuerza. Bueno, esa parte de la dimensión de la sostenibilidad ambiental es algo primordial en estos sistemas agrarios muy vinculados al territorio, que aprovechan de una manera extraordinaria, bueno, pues los recursos de esas áreas sin importar, digamos, modelos de fuera. En términos de esa sostenibilidad ambiental, nos comentaba ya Antonia su preocupación por la conservación del suelo, el manejo ecológico, etcétera. Entiendo que también del lado portugués esto es una realidad, pero si podéis compartirnos algo en relación con esta vertiente, aunque luego miraremos también al otro lado, porque seguro que habrá gente que pueda contar algo parecido. Sim, eu até gostava de dar algumas reflexões ao que nós temos estado a confirmar já, mas não só, mas também no contexto profissional. Por exemplo, nós notamos que há cada vez mais jovens em Portugal a adotar práticas que são ambientalmente responsáveis, desde a agroecologia, à regeneração dos solos e até ao próprio uso de variedades autóctones. É algo que também vemos muito na nossa região de ou seja, eu posso dizer que dá-se conta que estamos a recuperar, digamos, sabedorias antigas e a integrá-las de uma forma de inovação. Ou seja, é a repensar aquilo que se fazia antigamente e poder adotar nos dias de hoje. E muitos dos jovens que nós temos associados já, não só, já produzem com a ajuda de energias renováveis, apostando também em são brutos, ou seja, vendendo diretamente a quem já valoriza a qualidade, mas também a proximidade.
E vou dar um pequeno exemplo, através de uma entidade da qual pertence internacional, um consultor, uma associação de desenvolvimento regional, que apoia micro e pequenas empresas, e tivemos um produtor que criou, digamos assim, um negócio de levar a fruta diretamente à casa das pessoas. Em vez de estarmos a ter uma pizza, estamos a ter uma caixa de fruta. Foi um projeto com um agricultor de Armamar, um jovem agricultor, funcionou muito bem. É um pequeno exemplo que nós podemos repensar e valorizar em toda a sua cadeia de valor aquilo que é a nossa produção. Gostaria também de deixar isso assim. Ou seja, não se fala apenas de produção, mas estamos a falar também de acrescentar algo mais àquilo que um jovem tem já, digamos, como atividade principal. En ese sentido, esa promoción de los circuitos cortos de comercialización a través de los grupos de consumo son también una seña de identidad de estos sistemas agrarios territorializados, ¿no? Porque esa proximidad al territorio, al consumidor, hace que la cadena se acorte y que el beneficio de esa producción esté más cerca de, bueno, pues de quien en primera línea produce. Fátima, no sé si querías también compartir con nosotros. Sim, posso compartilhar mais a minha parte pessoal. Eu, como disse, tenho duas propriedades. Uma ainda funciona muito como vinha velha, vinha antiga, e ainda trabalho muito na área da uva de mesa, que é muito célebre aqui, que é o moscatel, onde o problema é o escoamento. O escoamento atualmente é mais nos mercados nacionais, e a vinha velha será mais para grandes adegas, como a Grande Cruz, como a Santa, Sogrado, o que quer que seja. Depois temos uma outra propriedade aqui em Lamego. Esta já, embora esteja no autor vinheteiro, já tem propriedades diferentes e, como tal, toda a uva produzida já não tem tanto grau, mas é feita para os comandos. É uma das nossas mulheres associadas que está à frente, que é a doutora engenheira Marta Lourenço, e que muito bem pega nos produtos e muito bem os transforma em instrumentos. Isto leva-nos a várias questões. Uma delas é o que fazer quando nós temos os produtos e onde entregá-los. Em Espanha é muito típico as bodegas e fazer o seu vinho e vender o seu vinho. Nós aqui temos muito, também temos marcas próprias, no entanto, estas marcas estão muito nas mãos de grandes proprietários, de grandes empresas. Nós não temos tanto aquela ideia da bodega, da marca própria nas mãos das bodegas pequeninas. No entanto, temos canais de escoamento que nos permitem, talvez não ao custo, depois leva-nos a um problema que é o custo que nos paga, o preço que nos pagam pela uva, para venderem estas grandes empresas. Que nem sempre é o preço correto de tudo. Pelo investimento que nós temos nos pesticidas, nos herbicidas, quase que neste momento cada vez são menos, mas depois temos os pesticidas nos adubos e tudo isso cada vez é mais caro. E depois na mão de obra, cada vez é mais escasso e mais caro. Portanto, isto é um misto de. Nós costumamos dizer em Portugal que o agricultor é um pobre alegre. E é verdade. Porque está sempre alegre, se está chuva, se está sol, é porque está sol, mas nós tentamos fazer, entorpecer alegremente, como se costuma dizer. Portanto, nós tentamos levar todo o nosso trabalho bem maior, mas às vezes é difícil. Contudo, neste momento, o que se assiste já existem empresas que pagam melhor também pela parte das uvas serem tratadas bem melhor. Portanto, também esta parte da sustentabilidade é importante. Eu levei isto há cerca de 14 anos, pelo princípio do meu pai, e quando fiz a vinha há cerca de 5 anos, nem sequer imaginava de estar a fazer uma marca própria, mas sabia que queria fazer algo diferente que me permitisse vender uvas diferente daquilo que o meu pai tinha feito, que não queria vender os mercados tradicionais, mas queria mandar
ou canalizar para algo maior. Tudo o que fizemos foi tentamos melhorar as castas, tentamos melhorar a forma de produção e temos a produção integrada, e isto vai nos permitir um entregue de uva com melhor qualidade e cada vez mais estamos a otimizar esse sentido. Eu continuaria aqui a você. Olá, meu nome é eu posso durante o dia de conversa. Estou a verificar muito. Como principal, eu estou há 5 anos, 7 anos a trabalhar com a que herdei também do meu pai, e identifico claramente com o António. Quando eu cheguei, eu isto depois. É bem assim. Eu quase que fuzilar na minha aldeia. Fui. Agora está tudo mais calmo, mas continuo a ser crítica em relação à postura da mulher na viticultura. A realidade é que nós somos preparados, capazes de nós somos, digamos, que com ideias novas. Porquê que não é precisa? Porquê que não canta desta maneira? Mas porquê que não corta desta maneira? Depois, em relação à paisagem, eu também tenho importante nós cuidarmos da paisagem. E era esse o meu objetivo, mas conforme a questão, em relação ao preço da uva, está muito difícil ter uma paisagem, ou manter uma paisagem bonita como a nossa de hoje. Porque assim, eu praticamente faço uma produção biológica, embora não esteja certificada, eu faço uma produção biológica, porque é certo que essa uva não é valorizada. Ou seja, para um igual ao menos. Porquê? A uva, o aspecto da uva não é igual ao aspecto de uma uva que seja tratada de forma química. Por isso, a uva não presta, não vou contar. Em relação aos comandos, as duas que eu tenho são 90% de as caixas são com vazia fina e tem outra parte que é de chardonnay. Esse chardonnay foi com o meu pai, foi uma vinha construída em cascas para terra e esse é que o meu pai está e eu não tenho acesso a lei, como os de Irmã, esqueci. Por isso, eu pergunto, até que ponto o que nós estamos aqui a falar vai ter efeito na prática? Eu conheço perfeitamente esse caso de minha primária, daquele projeto, que eu sei, fantástico, e comprei várias vezes. Nós sabemos como é que foi feito, não é? Infelizmente. As pessoas ainda não estão sensibilizadas para esse tipo de comércio. E além disso, eu acho que deveria ter alargado mais um bocado. Tive várias amigas que entraram em contato comigo, queriam. Eu volto a dizer que essa capacidade de convenção. Isso questiona o que nós estamos a falar. Se realmente, na prática, nós vamos conseguir atingir o sei como vai ser passo a passo. E aquilo que eu estou a fazer. Inicialmente, estava a criticar, eu ia vir, estava sempre cheia de terra. Agora já olhei que se limitava. Bem, no final, não estava assim tão imunada. É isso que eu questiono. Eu faço muito isso, conheço bem a zona da Irmã,
sabe como é que as coisas funcionam, sabe como é que é a sociedade. Mas não, quem é que está a ficar com ela? Como é que isso é feito? Não foi através da sua empresa também que conseguiu isso, poderias dar a conhecer como as pessoas. Acho que é por aí que se deve refletir e comunicar as pessoas, mostrar às pessoas. Eu sei que a população é bastante envelhecida, muito contente em relação às novas técnicas, mas acho que não vou lutar mais isso. A iniciativa que tiveram no movimento, eu sei que também parte da iniciativa da Câmara, mas acho que deviam insistir mais. Caminhar mais. Agora, que eu conheço, há pelo menos 3 pessoas que praticam este tipo de agricultura. Generativa e biológica. E 2 sei que são mesmo acérrimas. Que acho que não dá aquilo, a grande realidade delas. Eu só tenho 50 hectares de vinho. Cada dessas pessoas, uma delas tem 30 hectares. E sei que aqui tem escolas que ainda tivemos a ficar Eu vou pedir desculpa, aquilo que eu vou fazer é muito rápido, aquilo que eu vou dizer. Para já, parabéns por expor a situação, porque é assim que se começa. Nós temos de começar a agregar, criar valor a isto, a esta agressão. Dizer-vos que a formação é fundamental e os jovens têm vontade. Eu posso falar de uma experiência onde estive envolvida durante muito tempo. Foram nossos alunos de áreas que não têm nada a ver com a agricultura, Secretariado de Administração, e com um indivíduo que é o mentor, criaram uma associação jovens, que se chama Inoterra, que distribui cabazes durante a semana. Conforme eles fazem, é interessante que distribuem menos cabazes na região do interior do que distribuem para o Porto e para Lisboa. Pasme-se. O que quer dizer que aquela gente jovem pega no carro e anda a distribuir todo esse material. Quero com isto dizer, nós muitas vezes temos a parte conceitual, mas depois não exploramos devidamente. Nós falamos em economia circular, nós falamos em cadeias de valor, nós falamos em enoturismo e achamos que as coisas nos caem do céu, cá para baixo. Não, isto começa a ser a formação. É muito importante a vossa posição, como é importante a posição quer da Amónia, quer do Romeu, quer da Fátima. Eu sou, neste momento, mais académica, mas acabo por ser muito impressionadora, no sentido de dizer assim, nós precisamos de começar a formar os nossos jovens, e é por aí que nós temos que fazer, para estarem sensibilizados para esta realidade. Porque nós temos populações envelhecidas, todos sabemos. Que temos dificuldades económicas, já todos sabemos. Se calhar estas sinergias que estão aqui a ser criadas e dar voz, permite que se pense, que se reflita e que se ache. Porque eu também estou um bocadinho cansada de reflexões que depois não vai voltar nenhum. Que é o que toda a gente se queixa. Porquê é que as pessoas não vêm a estes fóruns? Porque depois não veem resultados. O que é que fizeram mais? Já sugeriu aí, que para mim foi excelente, porque aquilo que se fez em Moimenta não se faz em Lamego ou não se faz em Ermamar. Se calhar a academia, e que estamos aqui vários académicos que estão envolvidos neste projeto, podemos promover isso a título gratuito para o ONU, dizer assim, Câmara Municipal, porque até temos os alunos lá, ou seja, temos parcerias já criadas. Porque é que não se fazem focos de grupo de desenvolvimento com evidências? Porque o projeto, uma das coisas que nos obrigam hoje em dia, e aplaudo, é que não deixemos morrer a ideia do projeto depois de ele terminar. O que implica que criemos várias possibilidades de desenvolver essas estratégias. Se me disser assim, estamos interessados, movam e façam. Arranjamos 10, 15 pessoas para estarmos a debater, para estarmos a criar, para estarmos a pensar, para estarmos a escutar. A escuta ativa é fundamental. Eu aplaudo que nós estamos, enquanto academia, disponíveis para isso, e enquanto parceiros também, a arranjarmos sinergias, sem dúvida. E ainda bem que nos disse isso, que estaríamos interessados.
E aquilo que se falta é comunicação no sentido de tentar este tipo de coisa, apoio, eu sinto imenso falta de apoio, porque há 30 anos da minha vida no Porto. O meu pai, a fazer das terras. Eu cheguei aqui um bocado para a terra. E é isso, a primeira coisa que as pessoas dizem, porque não se sabe não percebe nada, não vem do governo. Entretanto, nós tentamos introduzir novas coisas e sinto imenso satisfação, porque onde é que está, eu já nem falo em mulher, não, onde é que está alguém que nos apoia e nos diga, olha, é melhor fazer desta forma. Ou seja, eu digo não, tentar saber onde é que está, terra, sem nada, não está a produzir nada. E eu queria fazer alguma coisa. Portanto, podia ser um lugar, não, o lugar não. Vinha também, nem eu tenho mais dinheiro. Da forma como as coisas estão. Já lembrei-me de pôr umas árvores. Árvores também não quero. Não quero. No momento, já não mais trabalho em cima. Eu sabe que não é. Pergunto sempre, eu estou a sugerir sempre uma nova plantação. Mas a gente me diz que não. Mas coisa assim. Porque eu não consigo. O meu avô, e mas vai portanto mais tarde para continuar. Eu não descobri a primeira pessoa a tomar depois nós estamos aqui numa casa perto, com água, ninguém é capaz de nos sugerir uma plantação. Mas por aqui. É esse tipo de falhas que existe. E então eu estou solidária consigo. Se calhar estou a falar um bocado rápido, mas compreendo perfeitamente que isso que eu sinto que eu estava a dizer da sociedade humana, são um bocado rejeitadas e ter essa atitude e essa posição. Obrigada. Solo una cuestión rápida para. Aquí en Portugal habéis comentado que el tema de la uva se suele vender a los grandes grupos bodegueros. Que no hay la tradición de tener ser viticultor, tener tu bodega, tener tu marca. La pregunta es, ¿se vende directamente o hay alguna cooperativa de venta o algo que pueda intentar? ¿Me entendéis a dónde voy, no? ¿Me entendéis a dónde voy? Es que, a ver, si usted no pone una hectárea más de producto que sea, es porque no la sabe rentar. Entonces, claro, el tema, a ver, en la península ibérica, cerca de la zona de Cataluña, por ahí, a lo mejor estoy metiéndome cosas que. O sea, el tema del asociacionismo para todo, para cualquier cosa, es como muy complicado. Hasta para comprar insumos. El tema cooperativo, y el que voy a comprar yo con esto, yo lo compro por mi cuenta. Entonces, claro, o sea, es que si tú no puedes hacer presión a la hora de vender, estás en manos del que te quiera comprar como te lo quiere comprar, porque sabe que no hay fuerza. O sea, estoy diciendo una obviedad, pero es que creo que estamos en 2025 y continuamos igual, y es lo que he comentado antes, es el valor añadido de tu producto. Eu vou falar do tema da chefe. Eu encontrei um livro na minha casa, que é uma literatura de um engenheiro agrónomo, feita em 1930, que era por causa de então, o problema do Dom, aquilo que ele dizia em 1930, o problema que nós estamos a ter agora. O problema que o Marquês de Pombal criou a zona de Lima. O problema
não estamos a ver e uma exploração de terceiros à agricultura, aos pequenos agricultores. A minha bisavó, falava todo. A minha bisavó entrou a falência por causa da situação e que nós estamos a ver. Metade dos bens dela tiveram que ser vendidos. Ela não tinha como aguentar. Por isso digo, o problema já vem desde o século XVIII, se calhar também para trás, mas registrado, vem desde o século XVIII. E é sempre a tendência de grandes produtores, pequeno agricultor, pequeno terceiros. Mas assim, como é que nós vamos conseguir mudar isso? E eu, Ricardo, eu não vejo. O meu irmão mudou a técnica. E no outro estado, estamos a sustentar um pouco um ganho. E daí nós pensamos mais. Nós pensamos, mas quantas marcas de vinho há só no Douro? Só no Douro. Eu já é tudo mais. Só Douro, zona da terra. Mas é certo. É muito mais. A mí me ha extrañado esto porque yo me acuerdo en el año, por ejemplo, en el año 94, en Ribera de Duero, había 40 bodegas. No había más. ¿Y ahora cuántas hay? Los 200 y pico. Entonces, aunque sí, también es cierto que en España había un movimiento cooperativista, pero promovido por el régimen franquista, que todas las cooperativas, modelo socialista barra comunista, tenían el nombre de un salto, porque era la forma de maquillarlo, es verdad, todas son Nuestra Señora de las Virgenes, Nuestra Señora, pero es el modelo cooperativista, era la forma de, ¿vale? Entonces, claro, muchas, ¿cuál es el futuro de una cooperativa? Reconvertirse a social. Todas se han reconvertido muchas, y es que, ¿por qué en España hay tantas marcas? Hay tantas bodegas y en Portugal no. Bueno, yo para terminar, Y el pueblo, imagino que ha crecido, ¿no? Pero ha disminuido casi toda la gente que debería buscar. Antes había mucho, tenía una barbaridad, 10, 12 bodegas, y había unas 13.000 o 14.000 hectáreas de viñedo. Ahora hay 70 bodegas y hay 5.600 hectáreas de viñedo. Ha bajado. Más de la mitad del viñedo, pero ha incrementado casi por 6 el número de bodegas. Entonces, más a mi favor. Con menos producción hay más marcas, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que ese proceso que acabas de señalar, Digo lo que ha pasado. claro, pero estás hablando de una realidad muy concreta que es la del Douro. En general, en el panorama vitivinícola español, que es el que conozco más, el número de hectáreas de viñedo incluidas en denominaciones de origen clarísimamente ha sufrido y tiene en este momento una tendencia absolutamente alcista. Es decir, realmente hay denominaciones de origen como la denominación de origen Rueda, en la que se escribe el barco de Corneta como proyecto, que claramente hay un debate abierto, ¿no?, en relación a seguir incrementando el número de hectáreas de viñedo, seguir incrementando el volumen de litros que producimos y, en consecuencia, también qué pasa con los precios. Yo creo que sería bueno que el problema que tú apuntabas en el siglo XVIII, creo que tampoco lo hemos resuelto en el siglo XXI, no. Pero sí que yo creo que hay avances en ese proceso, en el sentido de que hoy en el mercado existe una cuota que está apreciando el valor añadido de los productos, que es capaz de pagar más dinero por un producto en el que cree, porque tiene una producción ecológica, porque tiene también un patrimonio detrás, porque se es cada vez más consciente de ese vínculo entre lo que yo compro y lo que se queda en el territorio, ¿vale? Todo ese proceso existe. No digo que sea mayoritario, porque también eso es un segmento, pero ese es un poco el espacio, la cuña, si me permitís, que abren estos sistemas agrarios
territorializados como en el que estamos, porque es muy difícil, por ejemplo, y por eso concluyo, que ese modelo se pueda plantear como mecanismo de funcionamiento sobre la cuenca sedimentaria en hectáreas de secano, de cereal de secano. Ahí es muy difícil movimientos que en torno a sectores agrícolas como los que hay en el caso de la región norte, de Agrohub en general, donde tenemos otros productos, tenemos vino, tenemos fruta, tenemos aceite, tenemos almendra, tenemos frutos secos, en fin, hay por la propia idiosincrasia del sector es más posible esto, pero indudablemente el modelo territorializado de cualidad que paga más por es todavía un modelo minoritario frente al modelo extensamente implantado en el conjunto de, bueno, pues del Terrazgo, no solo de Portugal, sino también de España, por supuesto. Para concluir nesse caminho, o senhor diz, a associação que disse há pouco, que o agricultor, o lavrador burguês, tem uma forma de estar muito peculiar. Ou seja, ele só olha para si e não é capaz de se associar. E uma coisa que disse, é que muitas vezes as pessoas pensam assim no hard skills, e porque o hard skills é quase uma atividade. O problema está nas soft skills. E soft skills demora muito a tentar adquirir. E é esse o problema do povo. É a mentalidade. Bueno, pues fíjate, solo un apunte, porque para los que venimos del otro lado de la frontera, donde la estructura parcelaria es muy distinta, nuestra percepción de lo que pasa en Portugal es radicalmente distinta. De hecho, hoy tenemos aquí a varias asociaciones, más o menos, bueno, una grandísima y otra más pequeña. Encontrar este tipo de asociaciones en el lado español es mucho más difícil, porque también entiendo que el lugar, el punto de partida es muy diferente. Vuestro terrazgo es, por definición, un terrazgo enormemente fragmentado, dividido, donde el pequeño propietario es la tónica, y en cambio, del lado español, pues ser propietario de 40 hectáreas es ser un pequeñísimo propietario. Entonces son sistemas agrarios muy distintos. Pero yo creo que, y era una de las cosas que tenía, ¿no? Es imprescindible la alianza. Yo creo que esas alianzas se manifiestan de múltiples maneras, se manifiestan en las comunidades intermunicipales, en las asociaciones, también en las marcas de garantía, que yo creo que hay muchísimas, de las propias marcas que desde diferentes entidades se promueven, y sí que me gustaría no irnos sin decir algo en relación a bueno, pues la percepción de qué significan estas marcas de garantía agraria cuando se ponen a funcionar. ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Hay demasiadas? Cuéntanos algo, Isabel, que tú sabes. Ay, perdón. No había presentado, soy Rafa de Toro, y es lo que hablabas antes, pero también hay que tener un cuidado. Es verdad que hay mucho público que valora productos hechos ecológicos o de manera tradicional o con cierto mimo, pero también yo en todo, eso también lo conozco, hay que tener cuidado porque grandes grupos empresariales están colando por la claro. Esto que decía al principio de que todos podéis estar aquí, pues es verdad, wow. Grupos empresariales que dicen, yo disfrazo este producto de producto o ecológico de manera tradicional con mi potencial económico, monto una microbodega, pero luego vendo lo otro. Luego vendo lo otro al precio Yo pasta pongo una influencer o una influencer que diga, oh, qué bueno, que no ha venido en su vida, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es un problema. Y luego las asociaciones, porque estamos hablando de, yo por ejemplo, la denominación de origen, nosotros no estamos adscritos a la denominación de origen, yo tengo una relación con gente de la denominación de origen y muchas veces se quejan de eso.
de que las bodegas no pagan un precio justo, que se saltan la ley de... Sí, de la cadena alimentaria, de pagar por... Pero eso, administraciones públicas como la Denominación de Origen, que al final es un estamento semipúblico, semiprivado, tienen en su mano. Yo siempre lo he dicho, digo, es muy sencillo. Una bodega puede comprar al precio que le dé la gana, yo ahí me voy a meter. El viticultor puede vender al precio que le dé la gana, pero si tú no estás respetando los costes de producción de la uva, yo no te certifico ese vino para que lo vendas bajo la denominación de origen. Si esa bodega en Toro hay muchas bodegas, por ejemplo, este año había mucho vino, hay mucho centro de vino, se está pagando el kilo de uva, está pagando a 24 céntimos, 25 céntimos el kilo de uva, eso es irrisorio. Si tú a él le estás certificando ese vino como denominación de origen Toro, estás no, pero si estás amparando una ilegalidad. Claro. Sí, bueno. Te refieres a que no hay que producir, a que no tienes que pagar por debajo de los precios de producción. Pero eso pues es entonces estás amparando. Sí, pero si luego un estamento público ya. ese producto, Que lo blanquea. el estamento público está Sí, blanqueando ese no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Isabel, eu gostava de dizer, trabalho na CIL, sou técnica de marketing, informação e gestão de marketing, e creio que aqui temos dois lados. Temos os produtores que têm que trabalhar a terra, que têm os seus problemas, quer seja na mão de obra, quer seja na questão das heranças, da continuidade do seu negócio. Existe isso na CIL para os nossos, temos alguns problemas de continuidade do negócio de família, do negócio entenda-se a produção, porque os jovens muitas vezes querem dinheiro rápido. Mas não são os jovens, também há algumas pessoas que chegam de novo a esta área. Eu penso que aqui, para além do trabalho de produção, de qualidade, sustentabilidade, o associativismo, temos a versão que eu ontem falei agora um bocadinho da área de marketing, temos essa parte que é muito importante, porque nós não podemos lançar a semente à terra hoje e amanhã colher o fruto. É todo um trabalho que se constrói. Eu não conheço o exemplo do que falou o Nuno, mas pelo que percebi, seria um agricultor na área das frutas e que fazia a distribuição. Montecoa e fruta. E estava-me a dizer, eu também percebi aqui que não é a área de negócio, mas que havia muita gente deixada no litoral e que acabou por não falar porque não compensava. Mas este compensar, acredito que sim, no imediato de facto não compensava, mas cada vez mais, na nossa sociedade, aquilo que nós valorizamos hoje em dia não é a maçã que se vende nos hipermercados, não é? Nem as frutas, nem os legumes. Nós valorizamos aquilo que é mais local. E aí é que está o valor do produto, acrescentar valor ao produto. Eu posso precisar de vender um quilo de maçãs a 2 euros, mas as pessoas que estão no litoral, se calhar até dizem, eu pago 3, mas eu quero que venhas cá trazer. Eu tenho que educar o meu consumidor. Eu tenho que dizer assim, eu tenho esta produção, com estas características, boa qualidade, mas se tu queres receber em tua casa este produto, claro que não vais pagar. As pessoas compram, mas é preciso semear, é preciso ir lá, é preciso algumas pessoas dizem, eu falo de mim, porque não dão esse apoio a pessoas, porque não produz isto, e nós vamos fazer ajudar numa campanha, eu pago, eu chego ao ponto, mesmo a pagar, não tenho ninguém, eu consigo. Pues mira, es que, a ver, solamente nosotros hemos hecho vídeos promocionales a productores y hemos tenido problemas porque no han querido que se lo hiciéramos gratis.
É isso. Sim. De verdad, no es que me lo... Yo me puse a escribir una palestra por ordenar las palabras. aqui há 2 anos investiram em marketing de publicidade para o vinho do Porto e o vinho normal. 100 mil euros. O que é 100 mil euros numa região do Douro, conhecida mundialmente? Agora, quando eles fizeram, fizeram um anúncio no New York Times. Deixa-me falar Porque un poco. o dinheiro, vou botar assim. Deixa-me só responder do lado de uma entidade promotora também, responsável pela divulgação do território e promoção. A nossa grande dificuldade, nossa, e aqui falo assim, e até por todo o consórcio que aqui está hoje, é chegar a vocês, produtores. Porque nós tentamos divulgar, nós fomos na página da internet, nas redes sociais, enviamos e-mails, telefonamos a dizer, venham, vamos fazer isto. Quantas produtoras têm e-mail? Nós já não sabemos, eu até gostava que nos ajudasse nesse aspecto. O que é que nós podemos fazer, ou de que forma, para nos atrair? Porque assim, eu imaginei muitos produtores que me disseram, eu hoje não vou porque tenho que mudar. Devia ser ao sábado, mas ao sábado não veio porque não sei o quê. Depois é, epá, mas nós fazemos, nós temos muito material, temos muito para vos dar. O difícil é conseguirmos que vocês venham. Eu queria responder antes disso. Eu tenho a minha mãe em casa, 88 anos, sozinha. No vinho, certo? O problema é que há poucas pessoas assim mostrar aquilo que se faz, vontade de conhecer, de conhecer, e vontade de ser. Deixa-me só fazer um ponto por ponto, visto que foram vários assuntos aqui. Relativamente à formação e à sua divulgação, não vou ser redundante, nós fizemos dentro do que estava no nosso âmbito. No entanto, por muito que façamos, as pessoas não são aderentes. No entanto, isto vai pela resiliência e pela persistência constante e cada vez mais iremos fazer o nosso melhor. Acho que quanto mais encontros destes houver, melhor. E com a nossa vizinha Espanha, acho que cada vez mais as pessoas parece que dão mais valor ao que vem de fora e isto faz com que cada vez acreditemos mais nos projetos. Portanto, eu penso que isto não pode ficar por aqui. Relativamente ao outro ponto, nós temos vários exemplos. Temos a Inova Terra, exatamente. Temos a Fruta Feia, temos em Amarante um cooperativismo que faz com que haja fruta, legumes e diversos que vai num cabaz. Tudo isto tem mais-valia, não é onde a terra produz, é onde a terra não produz. Grandes centros. O que é que falta? E aí concordo com a Isabel, o que é que falta? A assistência e a resiliência da parte dos nossos agricultores e jovens agricultores. Eu concordo com esta ideia de o jovem quer enriquecer facilmente e rapidamente, que é pior. Meu pai ensinou-me que eu tinha que ter resiliência. E não é por acaso que há 14 anos atrás eu me vejo a braços com 2 quintas, sozinha e sem saber o que eu ia fazer. Valeu-me muito a associação onde hoje estou integrada e onde me disseram que eu havia de plantar algo que eu não sabia. Vale-me muito uma mãe que tem em casa, que tem experiência e que sou de família de agricultores. No entanto, acho que a resiliência é que tem que fazer valer. Depois temos uma outra terceira coisa que é o cooperativismo. O cooperativismo em Portugal não funciona. O cooperativismo e o olhar para o lado, sempre, se ele vende a 5, eu tenho que vender a 10 e eu lá dou um escape para vender. Isto não pode acontecer. Também já aconteceu mais do que acontece. Porquê? Porque os jovens não só estão muito ligados a novos projetos, e esses novos projetos obedecem determinadas regras, e ainda bem que assim é, e também não pode haver grandes escapes. E eu acredito que esta nova geração vai trazer toda esta nova maneira de viver e
e optar por outras formas de viver, seja ele em cooperativismo, seja ele em associações, seja ele como for. Acho que, relativamente ao último ponto, que é o que é que vamos fazer, há tantas culturas, nós estamos disponíveis também para assessorar, se for preciso, e para lhe dizer, há tantas culturas. O problema é, neste momento dá o azeite, vamos todos para o azeite. Neste momento dá a cereja, vamos todos para a cereja. Portanto, o que eu acho que nós temos que fazer é engraçado que nós, cada vez mais, nós temos o nogal, nós temos o mirtilo, nós temos muitas outras coisas que podemos explorar. Basta ver outros países o que é que estão a fazer, porque isto do Inove Terra e da fruta feia e de tudo isto não é novidade. Nós, quando vamos para países lá fora, entregamos em casa o nosso cabaz. Isso é o normal. Isso é algo. O que acontece é, já tem uma estrutura montada, tal e qual como existem, eu sou há pouco tempo em Amarante, que é eles próprios. Aquilo vai tudo por uma cooperatividade e lá é que eles metem, hoje vai, é o que for, hoje vai o feijão verde, mas amanhã pode haver a berinjela. Portanto, não quer dizer que seja. Mas as pessoas pagam. Nós, quando vamos para os grandes centros, as pessoas, eu tenho colegas, eu costumo dizer que eu sou de uma amiga que vive no Porto, trabalho em Lisboa. E, portanto, eu digo muitas vezes isto. Portanto, eu quando estou em Lisboa, eu vejo os meus colegas, a forma que eles adotam. Nós vamos muitas vezes, eu trabalho mesmo no centro, nas Amoreiras, e vamos muitas vezes almoçar perto. O que é apenas uma padaria biológica. O que é que aquilo quer dizer? Todos os produtos vêm da terra. Não vêm. A gente sabe que não vêm. A gente sabe que muitas das coisas que lá estão não são 100% biológicas. Porque se fossem 100% biológicas não estavam tão bonitinhas como as que lá estão. No entanto, as pessoas nas grandes cidades têm uma mentalidade muito mais aberta, muito mais à frente e, quer queiramos, quer não, as pessoas procuram este tipo de atividade. Portanto, o nosso jovem que ficou em Armamar e à volta de Armamar a promover aquilo, tem que ter uma mentalidade mais aberta e dizer, não é aqui que eu vou vender, que toda a gente produz o feijão verde, mas é numa cidade onde só há casas e não há terrenos para cultivar. Esse jovem é uma pessoa de formação. Certo? Provavelmente. Os pais já trabalham dentro do ramo. Pronto, mas provavelmente falta-lhe a parte financeira para explorar, para ir mais além. E é isso que eu Mas acho se que calhar não temos que sei fazer. estar à espera. Como? Mas não lhe apeteceu estar à espera. Talvez, mas lá está, é tal resiliência. É tal resiliência. Da minha parte, eu vou passar, se não se importa, ao Filipe, porque eu acho que ele queria lhe responder, Fernanda. Disculpad porque... Sí. Bueno, contenta porque yo iba a invitaros a hablar y no ha hecho falta. Tengo que empezar a hacer así. Tenemos, creo que 2 palabras más pedidas, probablemente un montón de preguntas y de cuestiones más que compartir, pero vamos a... Eso, efectivamente, tenemos otro espacio, entonces, disculpa tu nombre, Philip y Oscar, lo que queráis compartir y os damos un par de ideas para empezar en el networking, ¿vale? Bem, eu sou técnico da Pavdor, que acompanho os agricultores, desde o integrado ao biológico, das implementações das candidaturas. Vou começar aqui num ponto que eu acho que é essencial, que é o hábito de consumir em Portugal parte muito pela grande superfície hoje. E toda a gente que quer comprar maçã, pera, vinho, vai à grande superfície e compra. Não há muita ideia do mercado da cadeia de força para comprar produtos. A exceção de uma realidade, que são pessoas que procuram esses produtos em específico, vão procurar esses produtos em específico e vão fazer as encomendas em específico. Mas o grosso público grande vai à grande superfície por 2 questões. A prática, estaciona o carro à entrada do supermercado, entra no supermercado, sai do supermercado e leva para casa. Não há grande dificuldade nisso. E a questão dos preços. Estamos a falar da questão dos vinhos. Não é? Hoje eu chego ao supermercado, eu vejo lá vinhos e penso assim, como é que isto está aqui a este preço? Não é? Isto não cobre o preço da garrafa. Mas está lá a venda e são eles. Depois temos esta questão das cadeias curtas e aqui olhando nesta questão daquilo que poderá ser uma pegada ecológica também.
Se eu tiver um produtor da maçã que agarra no carro e vai à procura do público dele que está no Porto, que é no Jogo. E o produtor das hortícolas que agarra no carro dele e vai para o Porto, vou fazer exatamente o mesmo. Enquanto não houver esta divulgação de nós temos aqui isto, nós, 1, 2, 20 agricultores conseguimos fazer estes cabazes. Então, depois temos aqui uma empresa, temos aqui um canal que leva isto para lá. E eles lá no Porto de Lisboa, quem procura estes produtos sabe. No dia, na segunda, na quarta e na sexta-feira, temos cá estes cabazes, nós podemos lá ir, nós podemos lá comprar. Portanto, no fundo é isto que falta, e falta também porquê? Se calhar há muita gente a fazer de forma individual, mas há pouca comunicação com eles a dizer, para além de eu estar a fazer isto, há mais 5, 6, 7 pessoas que também o fazem. Então vamos nos juntar aqui todos e vamos fazer isto em conjunto. Mas depois surge um outro problema. Eu trabalho com os agricultores diariamente e sei aquelas coisas que vão na cabeça deles, não é? Passado meio ano, um já está a dizer, não, aquele está a ganhar mais do que eu, ele já está a ganhar mais do que eu, aquele já... E depois acaba por se queimar uma cadeia toda e uma ideia que é interessante, porque temos este problema de sermos muito individuais. O que é que pode acontecer? O que é que seria interessantíssimo fazer nisto? Nós hoje, quer queiramos, quer não, só temos um ponto de comunicação com as pessoas. São as redes sociais e são as televisões. Se nós vimos quantos programas dedicados à agricultura é que temos hoje na televisão pública portuguesa? Ninguém. Nem 22, temos a Biosfera. E na hora da nossa terra. Mas ninguém tem um programa de televisão. Por acaso, dentro dos canais nacionais, se calhar, eu que mais vejo é que se dá TV2 para lá, meia dúzia de coisas que gosto de ver. A Biosfera, já tem muita coisa. Mas, tirando, se não houver esta divulgação, passam, se nós virmos um intervalo no telejornal, se calhar passa suficiente publicidade um continente, um pingo, o que quer que seja. E não passa uma publicidade, uma que seja, uma marca específica, uma coisa específica. E vou rematar, para não me alargar muito, uma outra coisa que é problemática. Eu trabalho na questão da maçã, também sou produtor, não produzo maçã, e eu lanço um desafio a qualquer pessoa que é certificar uma produção em DOC e IGP. É impossível certificar em DOC e IGP. Porquê? A burocracia é tanta, as restrições são tantas, e depois no mercado, as pessoas que consomem maçã, pera, essas coisas todas, ninguém vai ao supermercado ver se é DOC, se é IGP. Vão ver o preço. O preço é o mais barato. É isto que eu levo. Nos nichos do mercado. Nós temos um produtor que certifica um ano, ele é um produtor e armazenista, certifica um ano uma parte da produção em IGP e nesse ano vendemos zero em IGP. As pessoas não procuram especificamente aquele produto. A realidade também é esta. Já não tem, se calhar, uma competência financeira que lhes permite pagar mais 2, 3, 4, 5 cêntimos por produto, ou mais barato. Era isto. Só para fazer, há pouco não falei da marca da Terras Trás-Montes. Assim, temos um projeto que criamos uma marca territorial, que é a marca Terras Trás-Montes, em que trabalhamos com produtores e, a título gratuito, prestamos todo o apoio na produção e na divulgação dos produtos. No início foi difícil angariar aderentes, porque desconfiavam. É grátis. E vão-me ajudar a vender e é grátis. Desconfiavam. Mas tivemos alguns que acreditaram e juntaram-se a nós e nós promovemos o território e os nossos produtos. O que é que aconteceu? O tal vizinho, não é? Então aquele agora está ali. Por que assim está a falar da maçã dele e não fala da minha? Nós dissemos, apresentamos a marca a toda a gente, se quiser, venha também. E nós, neste momento, estamos a conseguir muitas adesões à nossa marca por isto. Pela questão do vizinho também está lá e eu também quero. Por acaso, contribui a nosso favor e tem corrido bem. E aquilo que falava ainda, estes pequenos produtores venderem
longe do seu mercado de produção, irem para as grandes cidades. Entre eles, por iniciativa própria, juntaram-se e estão precisamente a fazer isso. Inclusive, estão a ir a feiras, a Espanha e a França, são pequenos produtores, pequenos, alguns até micro, e juntaram-se e estão a ir a Espanha e a França a feiras agrícolas de produção biológica e não só, e juntos estão a conseguir comercializar os seus produtos. Ainda não estamos à fase de desentendimento, estamos do namoro. Mas é um bom exemplo de boas práticas em como assim promove uma marca territorial e ajuda os seus produtores a estar no mercado e a fazer-se notar. Vamos metiendo una cuña, ¿no? Pouco a pouco. Isso funciona com estes produtos mais regionais. Quando falamos na área da vinha, a coisa é um bocadinho diferente, porque também o escoamento das próprias grandes marcas também está difícil neste momento. Eu não sei, mas, por exemplo, eu já recebi uma carta na semana passada a dizer que a produção deste ano já está comprometida e que só podemos entregar aquilo que foi entregue mesmo no ano passado. Estamos a falar de uma grande marca, que é a Gran Cruz. Porquê? Porque a casa está cheia. Os vinhos não escoam. E isto tudo tem a ver com toda a parte política, que também nos levava a muitos outros temas, com toda a envolvente política neste momento e com toda a exportação que não está a acontecer. Não está. Nós tivemos um caso há 2 dias atrás que ainda ninguém percebeu o que é que aconteceu, mas não pensem que foi do melhor. O apagão que houve provavelmente traz outras consequências. E isto vai ser o nosso dia-a-dia, que é, nós não exportamos, as grandes marcas não exportam, logo os pequenos agricultores ficam com o produto em casa. Houve muita gente no ano passado que não conseguiu escoar, não foi o meu caso, mas que não conseguiu escoar as próprias uvas para as grandes marcas. Porquê? Porque as grandes marcas tinham uma limitação que lhes era dada pelo IVDP e eles não conseguem exportar o vinho. Portanto, eu acho que nós, mais do que isto, apostar cada vez mais em novos mercados e em novos locais. Se há marcas, nós temos um bom exemplo, a Quinta da Pacheca, que exporta grande produção deles, e eles já estão neste momento em 10 ou 15 países da Europa. Por que não cada vez mais a ver isto? Eu acho que é aí que as grandes entidades, que IVDP, a restabelecida Casa do Douro, ou não restabelecida, que também ainda não se percebe muito bem, a Cimedouro, é aí que o papel das grandes entidades pode ter um papel muito importante e fundamental. Porque nós, agricultores pequenos, a nossa saída e o nosso escoamento é as grandes marcas. As grandes marcas têm que ter alguém que os ajude, têm que ter alguém que os divulgue. O IVDP, por si só, não faz nada. Mas, com todos à volta, eu acho que conseguiria... porque há marcas que aqui se paga meia dúzia de tostões, passa a palavra, mas lá fora são muito reconhecidas e muito valorizadas. Portanto, lançamos o repto também para ajudar as pessoas. Vamos a tener un rato para seguir hablando. Antes de levantarnos, sí que me gustaría, Óscar, por favor, no vamos a dejarte con la palabra en la boca. Venga, cierra el círculo antes de... Bueno, pues se me cortaba. Bueno, soy Óscar del Ayuntamiento de La Seca, del pueblo, la Cámara donde viene también Antonio. Creo que Arroja es una oportunidad extraordinaria para los pequeños productores para hacerse cada vez más fuertes y resistir mejor los envites del mercado. Creo que es más difícil para que se ubiquen en el mercado poniendo su botella de vino a 1,95 resistir ante los retos del mercado que para un pequeño productor que va a tener otra flexibilidad para moverse, dando un valor añadido a su producto, como es el caso de Antonia. Tiene mucho más valor en el mercado una botella de vino de Antonia de 10, 12 euros la botella que un gran productor que te pone una botella de 1,95 que lo está tirando el producto. El problema es cuando los consejos reguladores dan validez a eso. Lo has comentado tú con el tema de toro. Tanto en toro como en rueda estamos colonizados por bodegas de Castilla-La Mancha, de La Rioja, que vienen con otros modelos productivos que nos colonizan y nos marcan sus reglas. La pena es que los propios consejos reguladores de nuestros territorios se han abierto a eso. Han permitido plantar más viñedo, han permitido a agricultores de la patata, por ejemplo, cambiar
a viñedo produciendo 12.000 kilos por hectárea y es muy difícil competir, pero en el momento en que estás en el mercado, creo que es más fácil hacer frente a los envites de ese mercado siendo una bodega pequeña, siendo un pequeño productor de cualquier otro producto, que siendo un gran productor. En el caso de la miel, por ejemplo. Yo no comprendo un bote de miel, ahora hay que poner los orígenes. 4 países, 4 continentes dentro de un bote de miel. Es absurdo. Y luego es agua. No, lo peor, 5 euros un bote de miel con miel de 5 continentes. Sin embargo, una miel buena, artesana de tu territorio, son 10 euros el bote. 5 euros de diferencia. El problema es que tiene el consumidor. Un bote de miel dura 3, 4, 5 meses. ¿Dónde van 5 euros en 3, 4, 5 meses? Una botella de vino que no abres todos los días, que abres una vez a la semana, o cada 2 semanas, o para fiesta. ¿Qué problema hay en gastarte 12 euros por una botella de vino y no pagar 1,95 que estás tirando el producto? Y estás tirando tu territorio y estás tirando a tus vecinos. Yo creo, bueno, soluciones, así, redonda no tenemos. Yo creo que cada vez más hay una conciencia, y creo que eso lo hemos de alguna manera apuntado todos, de que efectivamente cuando nos compramos una botella de 10 en vez de 1, cuando compramos local en vez de la producción, eso es un valor que está creciendo y creciendo cada vez más. Crecerá tanto como el otro modelo. Creo que por propia por las propias características del sector no podría ser. Pero bueno, yo creo que ahí hay un espacio que puede convertirse en más grande justamente si todos esos pequeños productores se aunan en una plataforma, en un sistema, el que sea. De eso va el proyecto AgroHub, de eso y de cómo hay otros valores añadidos como los de los paisajes que suman a la hora de vender el producto. Y ahora la que tiene que vender el producto soy yo, porque no se acaba aquí AgroHub. AgroHub continúa durante el 2025 y 2026. Las próximas actividades que vamos a hacer son unos talleres de educación educación patrimonial que están dirigidos justamente a los pequeños productores, con el ánimo de que ese concepto de cómo ese paisaje que yo creo, ese paisaje que yo genero con mi actividad, se convierte en un valor que yo puedo añadir a mi producto y por el que puedo, efectivamente, como es un valor, pedir un precio mayor, ¿no? Y reconocer que formemos a nuestros agricultores en ese reconocimiento, que de alguna manera ya lo manejan, pero no llegamos a ponerle la etiqueta. Esto es patrimonio agrario, esto es paisaje cultural, esto es lo que yo sumo a mi botella de vino, a mi manzana, a mis almendras, a la miel, y por lo tanto hay un segmento, decimos, de esos consumidores que están dispuestos a pagar algo más. Esas actividades se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, informaremos de ellas a través de las redes sociales. Está previsto también hacer 2 viajes. Los españoles vendremos a Portugal. Digo, ya vendrán, como que fuera de aquí. Y eso tengo un palo portugués. Bueno, los españoles vendremos a Portugal, los portugueses irán a España. Esos son nuestros viajes AgroTrip, a los que estáis encarecidamente invitados. Y habrá también el espacio de generar alianzas, cada uno de la manera que considere, con otros sectores, que los productores agrarios tengan contacto con las actividades turísticas, con los alojamientos hoteleros, con los pequeños mercados, con los espacios en los que creáis que esas alianzas, más allá de lo que tiene que ver con la producción agraria cotidiana, son posibles. En definitiva, seguimos haciendo cosas dentro de AgroHub. Agradeceros muchísimo el que nos hayáis acompañado esta mañana. Ninguno de los proyectos tiene sentido si no hay del otro lado alguien a quien esto le sirva. Esperemos que os haya servido de algo. Vamos a compartir ahora otro rato en torno a un vino. Antonia ha tenido la gentileza de traer su vino, con lo cual vais a poder probar Cucú, el barco del Corneta, y creo que con esto pues podríamos cerrar, salvo que haya alguna cosa más que